cerca de 10 palavras. Sonho, tempo, observação, ver, a visão, né? A sensibilidade, que os dois têm de sobra, né? O encontro, o empreendedorismo, as trocas, os saberes locais e o respeito. Eu acho que esses são alguns conceitos que podem ficar como balizas, né, que orientem o trabalho, a atuação nossa em campo, toda vez que nós nos defrontamos com esse outro, que são as comunidades tradicionais de produção de artesanato, né, e que mais que queiramos são um outro diante da gente, ou nós somos o estranho que ali chegamos e que não dominamos aqueles códigos. Agora, se estivermos vestidos de tudo isso daqui, nós nos despimos do empoderamento que as distinções de classe nos dão, né? Os tais saberes eruditos que nos fazem, por vezes, achar que nós somos os donos da verdade, né? Aqueles que sabemos, que conhecemos, que dominamos o mundo. Né? E isso vamos ser bem mais, eu acho, bem melhor sucedidos enquanto empreendedores nos nossos campos privados e enquanto gestores de políticas públicas para essas comunidades, para o desenvolvimento social. Mas, enfim, era o que eu tinha para falar no final e abrir o espaço para perguntas. Fáceis. Aproveitem, porque os dois estão aqui. Vocês conduzem? Tem um, pode ficar lá, tem um aqui. Tem um outro. Obrigada. Parabéns para a visão e trabalho de vocês. Eu fiquei emocionada. E eu tenho uma pergunta. Então, tem muitos doidos no mercado, né? Imagino também no mundo inteiro. E tem o empoderamento dos artesãos. E tem, durante séculos, formas que eles aprenderam e aprimoraram para ter formas de agora, né, deles. Como, quando o designer não está mais lá, como é o sistema que vocês ensinam a eles de preservar essa beleza que eles receberam durante séculos, para não perder, fazendo produtos para os doidos. Como vocês fazem esse processo de empoderamento para preservar essa beleza divina, sagrado? Posso falar. Então, eu sinto muito assim que aquilo que eu falei, né, do alinhamento. Acho que esse alinhamento que a gente vai fazendo, vai trazendo, e isso como é um alinhamento que é genuíno, assim, é um alinhamento fruto de coisas que estão lá, que são de lá, que são coisas que eles veem, que eles sentem, que eles são. O trabalho ganha uma camada de sentido. Sentido não é sentido para mim, sentido para eles, porque é uma reconstrução de algo que estava lá, que dá sentido, né? A Adélia sempre fala uma frase do Gaudí que eu adoro, que é: originalidade é voltar às origens, né? E eu acho que quando você retoma esse lugar, dificilmente você abre mão disso, sabe? Concordo plenamente com Paula. Um outro ponto só é que, sabe aquele tempo da rede, aquele tempo da esteira? Aquele é um tempo que a gente mostra às pessoas o quanto o que ela tem é lindo, o quanto ela tem é maravilhoso. Então, quando a gente consegue mostrar isso e elas incorporam, é um processo sem volta. Tá? E quanto à relação deles em relação a esses doidos que eu brinquei, porque foi a linguagem de Dona Arlinda, em relação ao mercado, tem um exemplo maravilhoso do Expedito Celeiro, do Cariri. Tá? O Expedito Celeiro passou a produzir um período capas para notebook.
tá? Porque ele mantém a técnica, o trabalho maravilhoso em couro, mas ele entendeu que o mercado, naquele momento, as pessoas estavam usando o notebook. Então, a bolsa precisava passar por um processo de adaptação de tamanho, esse alinhamento que Paula brilhantemente faz, tá? Para que aquilo ali pudesse continuar a existir. Tá? É mais ou menos isso. A gente podia conversar horas, mas é mais ou menos isso. Tá? Eu vou aproveitar para falar um pouquinho também, né? Porque a sua pergunta acaba nos instigando. Eu acho que nada acontece também por milagre. Muitas vezes as situações não são fáceis de terminarem tão bem, né? Como os exemplos vários que a gente pode trazer aqui de coisas que terminaram bem. Mas é sempre um trabalho muito longo, muito extenso, porque eu acho que grande parte, se não todas, mas a grande maioria mesmo da realidade que a gente lida, são de pessoas bastante massacradas culturalmente. São comunidades que vêm negando sua história, seus direitos, suas posições na nossa sociedade, que os padrões estéticos, os padrões de beleza são os nossos ditados por nós e que chegam até elas. É muito comum eu sair daqui do Rio, chegar numa comunidade, nos sertões, no interior, na Amazônia, e as pessoas indagarem, mas, seu Ricardo, o senhor veio aqui para ver isso? O senhor acha que isso é bonito? Isso tem valor? Eu só faço isso porque eu não tenho outra coisa para fazer. Isso aqui é muito feio, isso aqui é pobre. Então, acho que o primeiro trabalho da gente é essa coisa da gente ver e fazer o outro ver a si mesmo. E ver suas coisas com valor, com estética, com beleza, etc. Né? Pararem de negar aquilo que, por classe social, muitas vezes lhes é negado, de que toda a sua realidade é feia, é triste, é pobre, né? É empobrecida. Quer dizer, você, primeiro sentido, eu acho que é isso, é a coisa do sensibilizar esse outro para os próprios valores que ele tem, né? E eles se perceberem enfim, com valor, né? E a partir daí eu acho que o universo vai se abrindo para você fazer esse trabalho de ver que a flor lá do cacto, a flor da bromélia, né? É bonito e pode estar transformado ali no cabo da colher, né? E não só o desenho do Mickey, né? Do Pato Donald no cabo daquela colher que ele estava fazendo, achando que é o máximo tirado da revista, né? Minha pergunta precisa se apresentar, que eu acho que... Enfim, Guilherme também trabalha no Sesc São Paulo. O professor Ricardo falou ali na fala inicial do Paulo Freire, e eu queria retomar um livro dele que eu acho que é muito... Eu gosto muito, tem muito a ver com essa discussão, que chama Comunicação e Extensão. É um livro que o Paulo fez em 72, quando ele foi lá para o Chile, exilado no Chile, e o governo Salvador Allende, reforma agrária, um contexto de preocupação com os agricultores, com a pobreza, com a miséria, com a baixa produtividade, eles estavam passando fome, a boa parte dos chilenos, e aí os agrônomos chilenos não conseguiam desenvolver as técnicas agrícolas ali dos agricultores. E eles preocupadíssimos, porque eles chegavam lá, eles refutavam as novas técnicas de agronomia, e aí convidaram o professor Paulo Recifense para ir lá no Chile, já que ele estava lá no Chile, para fazer essa conversa. Eles falavam, Paulo, como é que é? Eles não aceitam essas novas técnicas, é só implantar, só botar esse adubo aqui, tem produção para o ano inteiro. Então, quer dizer, a gente está falando de produção de alimento, não estamos falando nem de produção artesanal para venda, tudo mais, questão básica, não era para comercialização, era para subsistência. E aí ele retrata nesse livro essa discussão, esse diálogo, e aí ele faz esse raciocínio, essa reflexão sobre como foi ele e o conjunto de agrônomos lidando com esses agricultores. E aí ele coloca que o que eles tinham lá era uma explicação mágica das coisas. Então, basicamente a lavoura não dava porque Deus não quis, as explicações mágicas e mais primitivas, que ao mesmo tempo são e não são ingênuas, mas são sobretudo explicações que são mágicas porque não foi dada oportunidades a eles de refletir, de aprender e de tudo mais. E aí nesse livro, basicamente, para resumir, ele fala que a questão é a seguinte: não tem como eu colocar... O livro é muito difícil de resumir, porque ele é bem complexo em termos de reflexão, mas ele coloca algumas questões como
não tem como a gente ensinar as técnicas agrícolas, por mais óbvias que elas sejam, porque são técnicas agrícolas nossas. E se eu colocar isso, eu vou perder não só a capacidade, eu posso ganhar a capacidade produtiva, mas eu vou perder a possibilidade deles se tornarem sujeitos e termos cognitivos, inclusive, deles conseguirem apresentar respostas para soluções deles agrícolas. E aí eu tenho uma perda cognitiva, né? A pessoa não vai pensar sobre o porquê eu não estou conseguindo plantar. Então são essas duas questões que a gente que a gente lidar enquanto com alguém que trabalha, né? Eu tenho o fruto do meu trabalho, mas eu também tenho o raciocínio e o empoderamento cognitivo da pessoa que consegue pensar uma nova forma de fazer aquele trabalho. Então, é muito rico esse livro porque ele discute exatamente isso. A colonização cultural, a não colonização cultural, o disparo cognitivo, e aí o Paulo vai falar dos diálogos, as problematizações que ele consegue fazer sem ser colonizador cultural, e que conseguem disparar, conseguem problematizar algo que eles não tinham problematizado, e ao mesmo tempo vai ter a resposta dele. Enfim, mas tudo isso para uma questão para os dois, que para Paulo, uma questão que é sobre, existe essa ingenuidade nesses artesãos, existe um algo puro ou não, porque também é algo aprendido, há uma reprodução já do que é feito, como é que é esse diálogo com essas novas descobertas, sem afetar esses processos cognitivos, inclusive, de novas criações, e a outra questão é que como é que a colocação desses dois tempos? Porque o tempo do mercado não vai ter esse diálogo do Paulo Freire. O tempo do mercado vai exigir um novo tempo de produção, que são esses dois tempos. Eu tenho que saber lidar e como é que ele vai conseguir conciliar essas duas coisas. Oi. Então, a sua primeira pergunta, eu acho ela muito complexa. Acho ela muito difícil de responder, assim, porque você foi falando e eu fui tentando achar alguns lugares que eu poderia usar de exemplo enfim, eu acho que é tudo tão diverso. As experiências são múltiplas, assim, a gente encontra lugares, como o Ricardo falou, que você chega, você é Deus e você tem todas as respostas, e você é a Santa Paula que vai trazer a renda. E não, nada disso. Uma das coisas que eu aprendi no meio do caminho também foi que renda nunca está no primeiro plano, renda é consequência. Então, vamos olhar para o processo, vamos trabalhar muito, porque se chegar é porque é fruto de merecimento, entendeu? Não é o que a gente veio trazer. Mas é isso, não consigo responder a sua primeira pergunta. Não sei. Desculpa, talvez eu tenha que escrever um livro um dia, não sei. Porque, se é que eu entendi a sua pergunta, né, eu achei ela chegou em mim num lugar muito complexo. E a história do mercado, né, eu acho que parte desse empoderamento é entender um pouco não se vender para o mercado, né? Por exemplo, os sapateiros, a gente falou, né? O tempo todo foi um trabalho de dar para eles o tempo das mãos, devolver para ele o tempo do fazer, o tempo que ele precisava para fazer um sapato daquele jeito, exatamente, tudo mais. Só que em determinado momento foi para uma feira XY em Nova York, não sei o quê, e começou a bombar. Então, pede aí para o pessoal fazer. Não, dá um jeitinho aí. A gente começou a escutar esse tipo de coisa. Falei, olha, eles não fazem 1.000, eles fazem 100 por mês. E esse é o valor desse produto. É isso. Não vamos vender 1.000 por mês, porque senão a gente vai se trair. E é muito tentador, né? Então, nessa hora que a gente sustenta isso, né, e fala não, e assim, não é porque eles também não querem ficar milionários, entendeu? Equilibrar só, né? Então, como é que a gente segura? E eles entenderam muito bem e passaram a entender que o produto deles tem demanda, isso gera uma segurança, e que eles vão continuar trabalhando no ritmo
para conseguir fazer o bordado, que é aquela coisa marcar o couro, fazer tudo no ritmo deles, né? Só complementando, na verdade existem mercados e mercados. Quando a gente trabalha o empoderamento e respeita o tempo da rede, o tempo da esteira, o tempo de se banhar no rio, a gente não vislumbra entrar nesse mercado competitivo enlouquecedor. A gente quer um outro mercado. E o que a gente faz é mostrar a esse produtor, a esse artesão, o valor que ele tem como produtor, primeiro como pessoa, depois como produtor, e em seguida o valor que o produto dele tem. Então, vou só fechar com um exemplo. Uma vez, eu estava numa grande feira e um cara chegou, era um estrangeiro, e falou que ele queria 500 manés gostosos, um brinquedinho de madeira feito 100% artesanal. E eu falei, eu não posso responder, o artesão vai responder. E o artesão chegou, falou, será que eu consigo? Eu falei, Saúba, lembra que tu vais para a mata, pegar a madeira, que você tem todo um processo, lembra daquilo que a gente já conversou? E ele falou, eu só posso entregar nesse prazo 50. Então é isso. O artesanato, ele chega numa posição muito bacana, que ele sai daquela coisa de, é o coitadinho, o que eu mandar fazer, ele vai fazer. Não. O mercado tem que respeitar e valorizar o tempo, sabes? E entender que o tempo da rede, o tempo do balançar, o tempo de se banhar é tão importante quanto o tempo de produzir. E a produção é bacana porque tem esse tempo. Então, a gente trabalha as duas coisas, é mais ou menos isso. Gente, eu vou encerrar aqui, porque eu queria continuar conversando, mas também quero ouvir outras pessoas que estão aqui para falar para a gente. Então, agradecer a Artsol, né? Sônia, Jô, Arantes, essa oportunidade de estar aqui com amigos, mais uma vez, e, enfim, vamos agora passar a outra mesa. Né?